Então pega aí a sua Bíblia, por favor, e acompanhe comigo então. Romanos 13, versículos de 1 a 7. Vamos ler assim então. Todos se submetem às autoridades que exercem o poder, pois não existe autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Portanto, quem se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E tais rebeldes atrairão sobre si a condenação. De fato, não há razão para se temer o magistrado quando se pratica o bem, mas somente quando se pratica o mal. Queres não ter medo da autoridade? Pratica o bem e serás por ela elogiado, pois a autoridade está a serviço de Deus para te levar à prática do bem. Caso, porém, pratiques o mal, terás motivo de temê-la. Não é sem razão que ela traz a espada. Ela está a serviço da ira de Deus para punir quem pratica o mal. Por consequente, é preciso obedecer, não somente por medo do castigo, mas, sobretudo, por motivo de consciência. Palavra importante. Pela mesma razão, pagais impostos, os funcionários que recolhem fazem-no como ministros de Deus. Dai a cada um o que lhe é devido, seja imposto, seja taxa, ou também o temor e o respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, que palavra espetacular, não é? Que palavra maravilhosa de São Paulo. Não é uma palavra enigmática, assim, difícil de se entender, confusa. Não, é uma palavra clara. Eu quis pegar essa palavra justamente no dia de hoje, porque, como você tem sabido, se não, aproveita a oportunidade para dar essa boa nova. Há pouco tempo, não é, eu tive a graça de gravar as cartas de São Paulo. Até pedir para o nosso Piozinho aí, já mostrar ali, ó, não é, na outra, ali na nossa estante, onde está justamente ali esse chamado LPO, Livro para Ouvir. Já não é o primeiro que a Canção Nova faz, não é? Existem outros, da Luzia, do Padre Zé Augusto, Márcio Mendes, tem sido uma bênção. Mas me deixe dizer, esse de maneira muito especial, por se tratar das cartas de São Paulo, Carta de São Paulo, que é a Escritura Sagrada, que a gente medita a cada Santa Missa durante a semana, mas especialmente aos domingos. Você se lembra que sempre ali a segunda leitura, normalmente, é da Carta de São Paulo. Quer dizer, Escritura Sagrada, uma leitura perene, que vai perdurar até o reino dos céus. Então nós tivemos a graça de gravar e, de maneira especial, levar a todo mundo, mas a dois públicos em especial, como eu tenho dito, porque nós ainda estamos num Brasil onde predomina um grande número de analfabetos, semi-analfabetos. E quantas pessoas têm a vontade de ler a palavra de Deus, mas não podem porque são analfabetas. Então agora você pode presenteá-las, para que, se elas não sabem ler, a palavra de Deus possa ser ouvida por elas e Deus chegar ao seu coração. Também as pessoas que são cegas, mas não são surdas, quer dizer, não enxergam, mas podem escutar, então vale a pena também presentear, sabe? Mas de modo especial para todos nós, porque realmente é uma palavra perene, é uma palavra de vida eterna. Paulo, apóstolo, pregador das nações, que a gente até acha que conhece, mas na verdade nós conhecemos pouco da vida desta grande coluna da igreja, porque com São Pedro são as duas grandes colunas da igreja. É espetacular. Pedro, o primeiro Papa, e Paulo, o pregador dos gentios. Se hoje nós temos a graça de estarmos aqui, nesta mesa, nesta
partilha, nesta canção nova, nesta consagração de vida, nesta igreja do Senhor, nós devemos, e muito, não pouco, e muito, agradecermos a São Paulo por causa da sua vida, da sua entrega, da sua ousadia, da sua fidelidade, do seu apostolado que foi ao mundo inteiro e chegou até nós. Então, bendito seja Deus por este grande homem. Celebrar hoje São Francisco, e aqui ter um parêntese para falar de São Paulo, é realmente um privilégio. Então, como Francisco, nós queremos acolher esta palavra, porque Francisco acolheu a palavra de Deus, foi obediente. E como Paulo, queremos acolher o seu ensinamento. E o que Paulo nos ensina justamente nessa palavra? Que toda autoridade vem de Deus, que a gente precisa acolher a palavra da autoridade. Porém, se a autoridade se desvia para o mal, se a autoridade se corrompe, ela própria perde a sua autoridade. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Se a autoridade não vem de Deus, ela perde automaticamente a sua razão de ser. Se a autoridade perde a comunhão com a justiça, perde a comunhão com o direito, perde a comunhão com a solidariedade, perde a comunhão com o serviço, porque só existe autoridade para servir. Que maravilha, meus irmãos! Acabamos de eleger, não é, nesse pleito eleitoral, deputados estaduais, federais, 2 senadores, governador, vamos ter eleição para segundo turno, graças a Deus para presidente. Por que eu digo graças a Deus? Porque o Brasil terá a oportunidade de debater ainda melhor, escutar melhor, para avaliar melhor quem o Brasil quer que esteja à frente dos próximos 4 anos da nossa nação, esse Brasil, terra de Santa Cruz, esta terra bendita, esta terra maravilhosa, essa terra prometida, essa terra onde tudo quanto se planta dá, essa terra que traz uma riqueza espetacular em termos minerais, vegetais, mas esta terra que, sobretudo, tem a riqueza maior. E aqui não é palavrinha bonita para passar a mão na cabeça de ninguém, mas essa terra que tem a sua riqueza maior, que é a sua gente, que é o seu povo, que somos cada um de nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, bendito seja o nosso Brasil. E bendito seja estes homens, benditos sejam esses homens e essas mulheres que no dia de hoje, acolhendo esta palavra de São Paulo, vão a partir desse momento exercer a autoridade, mas essa autoridade entendida como serviço, serviço de alguém que, uma vez confiado uma responsabilidade, será capaz de gastar o seu tempo, gastar o melhor das suas energias, da sua inteligência, da sua capacidade para servir o bem comum. E são essas pessoas que serão, como São Paulo, capazes de escrever o seu nome na história. São essas pessoas que permanecerão para sempre nas mentes e nos corações. Quem de nós que não se lembra daquela professora, daquele padre, daquele prefeito, para dizer assim, pessoas mais próximas da gente, né? Porque na nossa cidade, pequenina ou grande, são pessoas que muito falam ao nosso coração. Um professor, um padre, às vezes um político, né, entendido ali como prefeito ou mesmo vereador, pessoas que de repente, de um jeito ou de outro, marcaram a nossa vida. E isto, meus irmãos, o tempo não pode apagar, porque o que vem de Deus permanece para sempre. É belo demais. E é isto que São Paulo hoje está nos exortando. Obedeceis sim às autoridades, acolheis sim a sua palavra. Se ela vier de Deus, então bendito seja o Senhor. Mas se esta autoridade não é pautada por Deus, ela própria se desmoronará. Ela perderá completamente o seu crédito. Ela não terá força de vida na vida de ninguém. Por isso que na teologia moral, não é nada complicado não, mas veja só, na teologia moral a gente tem uma frase simples, mas profunda, que é baseada justamente naquela experiência que São Pedro fez com relação aos escribas e fariseus. Que em determinado momento eles diziam para Pedro: não anuncie este nome, não falem deste nome, este nome não deve ser anunciado aqui de modo nenhum.
E aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, Pedro diz: olha, meus irmãos, nós vamos obedecê-los sim, mas se vocês estivessem falando em nome de Deus, se vocês estivessem agindo de acordo com a justiça, com o direito, com a solidariedade, com o bem comum. Mas me deixa dizer para vocês, disse Pedro, é preciso obedecer mais a Deus do que aos homens. É preciso dar dar mais crédito a Deus do que aos homens. E quem ancora, vamos usar essa expressão aqui, quem encosta a sua palavra, quem faz comunhão da sua palavra com a palavra de Deus, da sua vida com a vida de Deus, da sua história com a história de Deus, do seu ser com o ser de Deus, quem faz isso, quem permanece nesta comunhão, tem autoridade para falar, tem autoridade para exortar, tem autoridade para incentivar. Por isso, justamente, essa palavra está aí no capítulo 13 da carta aos Romanos, no versículo de 1 a 7, e por isso São Paulo fala para a gente com tanta propriedade, porque justamente Paulo, como ninguém, teve autoridade para falar. Mas Paulo teve sempre autoridade para falar? Não. Quem foi Paulo? Aqui na Canção Nova a gente costuma dizer, né, que só se ama aquilo que se conhece, não é? Então, quem foi Paulo? Paulo foi um jovem que nasceu numa cidade grande, chamada Tarso, uma cidade de mais de 300 mil habitantes, um espetáculo, uma cidade à beira-mar, uma cidade comercial, uma agitação, uma loucura, uma grande capital, uma cidade pagã, não é? Mais ou menos aí uns 200 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Hoje, a cidade de Tarso, você que conhece um pouco aí de geografia mundial, está ali onde seria hoje a nossa Turquia, não é? Então ali estaria mais ou menos a Tarso de Paulo, uma cidade grande já desde aquela época. Portanto, Paulo, um homem da cidade grande. Por isso que você repara, ele fala de deveres cívicos, ele fala do atleta que corre no estádio. Por quê? Porque lá tinha estádio. Ele fala da coroa que a gente deve alcançar, do exercício, da luta. Ele fala de espada, porque ali tinha arena de gladiadores. Paulo é um homem da cidade grande. Até interessante, não é? Jesus era um homem da roça. O Senhor morava lá em Nazaré. Primeiro nasceu em Belém, depois foi para Nazaré e durante seus 30 anos lá esteve. E depois, quando iniciou a sua vida pública, do que comparava o reino de Deus o nosso Senhor? É o grão de mostarda, não é? É o tesouro escondido no campo, é o quê? É os ramos, não é? A árvore e os ramos, muito santa e sábia, o Senhor não podia ter falado melhor. Mas são exemplos de alguém que conviveu com o verde, não é? Com a população menor, porque Nazaré era uma cidade pequenina, na verdade um vilarejo, tinha pouco mais, na época de Nosso Senhor, de 200 pessoas. E Paulo não, Paulo é um homem da cidade grande, um homem potente, inteligente, falava o hebraico, falava o aramaico, falava também o grego, que era a língua comercial. O grego na época é como se fosse o inglês hoje. Você hoje em qualquer parte do mundo, seja até no Japão, aquele pessoal jeitinho de japonês falar, você se falar o inglês, você consegue se comunicar no Japão, porque é a língua comercial, é a língua corrente, é a língua que realmente nos põe em sintonia com o mundo inteiro. Na época era o grego. Então Paulo sabia falar o grego, obviamente o hebraico, o aramaico, e a gente ainda tem dúvida se ele não soubesse falar também, porque ele foi julgado lá na capital do Império, Roma, se ele também não soubesse falar o latim. Talvez se não falasse fluentemente, mas pelo menos sabia escrever, ele se virava, né? Então quer dizer o quê? Que Paulo foi um instrumento escolhido por Deus. Paulo foi alguém que o Senhor, mais do que ele ter encontrado o Senhor, alguém que o Senhor encontrou para que, através dele, a boa nova do Evangelho chegasse a todos os cantos e recantos da humanidade.